Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meu nome é Alexandra. Eu não sou palestrante, mas eu sou professora. E sou filha do Estrela Guia. Costumo dizer assim porque o meu conhecimento, a minha iniciação na vida espírita, no espiritismo, na verdade, foi aí, Estrela Guia. Então, eu considero Estrela Guia como meu lar também, tá? E eu agradeço muito a Dona Val, em primeira instância, a Irmã Bárbara, por sempre nos proteger, por sempre nos acolher, e a Dona Val com aquele carinho imenso, que nunca deixou de ser essa mãezona. E a Dona Amália, pelo convite. Confesso, Dona Amália, que de início fiquei meio ansiosa, mas acredito, e as pesquisas já mostram, né, que a melhor forma da gente aprender é ensinando. Então eu estou aqui com o objetivo, humildemente, de aprender, tá bom? Me debrucei esses dias no capítulo que me foi incumbido falar. Eu venho fazendo esse livro do estudo do Livro dos Espíritos já há um bom tempo, e inclusive há pouco tempo eu comentei com Dona Val a dificuldade que eu estava tendo com a parte 2. E aí quando Dona Amália me fala que eu ficaria justamente com essa parte do Livro dos Espíritos, especificamente com o capítulo 6, tá? As duas primeiras subtemas do capítulo 6, Espíritos Errantes e Mundos Transitórios. E aí eu fiz, meu Deus, é o que mais está me dificultando o entendimento, mas eu vou aprender. Eu pesquisei um pouco mais, tá? E o que eu estou trazendo hoje para vocês é a nível de meu entendimento, porque eu tenho certeza absoluta que todo esse momento aqui agora, ele está sendo acompanhado pela espiritualidade maior, porque eu estou fazendo com muito, muito, muito amor e dedicação. Espero atender a expectativa de cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu estou trabalhando com um aplicativo, uma plataforma chamada Zoom. E aí eu tenho a possibilidade de projetar os slides para vocês e aparecer aqui no cantinho. Então, nosso bate-papo, vocês vão me ver um pouquinho pequenininho aqui no cantinho, mas eu estou aqui, tá bom? E os slides vocês terão possibilidade de visualizarem imagens e textos. Vamos começar? Pedindo nesse momento orientação à espiritualidade maior, para que nos intua, tanto na minha explicação quanto no entendimento de cada um de vocês. E mais uma vez, gratidão por aqui estarmos. Vamos lá. Somos todos viajantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, amar, aprender e depois voltar para casa. Esse é um provérbio indígena, não titulado, mas que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, tá bom? A gente vai trabalhar a segunda parte do Livro dos Espíritos, tá? Que tem como tema o mundo dos espíritos, tem como título da vida espírita e como subtítulo Espíritos Errantes e Mundos Transitórios. Esses são os dois subtítulos aos quais nos debruçaremos aqui agora. Eu aprendendo junto com vocês. E vocês também, por favor, depois compartilhem comigo mais informações ou discordem, que eu acho que isso é o mais importante, tá bem? No nosso estudo. Então, sejam bem-vindos. Aqui, nessa primeira parte, é importante entendermos o que são espíritos errantes. Confesso
que eu sempre tive o entendimento de espírito errante, aquele que erra. A palavra errante, para mim, vem do errar. E aí, será que é isso mesmo? O que erra? Será? Não. Espíritos errantes também podem errar, mas não é só isso. Esse conceito, o que erra, ele torna-se extremamente, como é que fala? Resumido, sem muitas informações do que realmente são espíritos errantes. Então vamos entender um pouco melhor. Partindo do princípio de que o Livro dos Espíritos, na sua primeira versão, né, escrito por Allan Kardec, é uma versão francesa, eu trouxe aqui o entendimento em francês do que é errante, tá? E aí em francês vem que vagueia. Tem sentido, tá? Espírito errante, aquele que vagueia, mas ainda é muito resumido. Vem em português, não é tão diferente do que o francês, tá? Pessoa nômade, que não tem moradia fixa, que vagueia, tá? E para o espiritismo, o que significa espírito errante, tá? O espírito errante para o espiritismo é aquele espírito que ainda encontra-se em diferentes moradas, aguardando para reencarnarem, tá? Então, são aqueles espíritos que têm a necessidade ainda da reencarnação para o seu processo evolutivo, tá bom? Ué, mas tem algum espírito que não seja errante? Aguarda um pouquinho, veremos, tá? Então é importante vocês terem inicialmente essa noção, porque falaremos de espíritos errantes em mundos transitórios, e para isso a gente precisa primeiro entender o que são espíritos errantes, tá ok? Então vamos adiante. Entendido aí o que é o espírito errante, primeiro, os espíritos errantes, eles nunca são os que estão encarnados, corpo físico, tá? Nunca serão os espíritos que atingiram um grau de evolução da perfeição celestial, tá? Não são espíritos errantes. Sempre serão aqueles que existe ainda a necessidade da reencarnação para o seu processo evolutivo acontecer, tá? Então, analisando esses 3 parâmetros. E o que é erraticidade? Se espírito errante são aqueles espíritos que estão nos mundos, transitando pelos mundos, esperando seu processo evolutivo, ou esperando o momento da reencarnação para adiantar sua evolução, e o que é erraticidade, tá? A erraticidade, gente, é a condição que encontra-se o espírito errante, tá? Em que condição encontra-se esse espírito errante? Caráter do que é errático, tá? Que anda sem destino, vagueia, foi todos esses conceitos que nós demos, tá? Então é a condição dos espíritos não encarnados que estão em corpos, aliás, que não estão em corpos carnais, pelo amor de Deus. Quando o espírito encontra-se na erraticidade, ele não encontra-se em corpos carnais, tá? E eles estão sempre no aguardo da reencarnação, ok? Então vamos lá. Então, a erraticidade é o estado em que se encontra o espírito errático, tá? O errante. Vamos ao nosso estudo. Hoje a gente vai entender alguns conceitos das questões que vem no Livro dos Espíritos, especificamente se relacionando aos espíritos errantes e os mundos transitórios, tá bem? Então vem a pergunta 223. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? O que vocês acham? Será que logo depois que a alma separa do corpo ela reencarna? Teve uma novela uma vez que mostrou, eu não lembro o nome da novela, eu só lembro que tinha uma índia, Selena, acho que era. E aí tinha essa índia, que a índia, quando ela nasceu,
Foi um espírito que foi assassinado e logo depois o bebezinho estava nascendo, esse espírito veio do corpo dessa índia. É claro que a novela é uma ficção, só que assim, não é assim que a coisa funciona. Até porque o espírito se aproxima da mãe até antes mesmo do bebezinho ser fecundado, né? De chegar no ventre da mãe. Então, não é uma coisa assim, como é que a coisa ia funcionar assim, né? Então, é tudo ficção. O importante é sabermos o seguinte, que algumas vezes eles reencarnam imediatamente. Porém, de ordinário, só faz depois de intervalos mais ou menos longos. E por quê? Quando é que algumas vezes reencarnam imediatamente? Por exemplo, imaginem aí, uma mãe engravida e aí espontaneamente perde esse bebê. Ou espontaneamente, ou por alguma situação, o bebê, né, não vinga, perde o bebê, ainda na barriga, no ventre. E aí, alguns meses depois, ela engravida de novo. E esse mesmo espírito ele volta. Por que que foi essa reencarnação tão rápida? Porque foi uma combinação feita entre esses espíritos no mundo espiritual, antes da reencarnação dessa mãe, tá? Desse pai, dessa família. Eles combinaram que essa família precisaria passar por essa situação de perda antes desse espírito chegar, para que eles valorizassem essa paternidade, tá? Então, isso é só um exemplo de como algumas vezes esses espíritos reencarnam imediatamente, tá? Pode acontecer, pode. Mas dentro de uma combinação, dentro de um merecimento, tá? Não é algo como foi na ficção, na novela, tá? Porém, o mais comum é que os espíritos eles demorem intervalos mais ou menos longos, e esses intervalos são justamente para que nos mundos espirituais haja tempo para que esses espíritos evoluam, estudem, passem por situações de desapegos, tá? Até chegarem ao mundo espiritual. Eu peguei muito por base hoje o Nosso Lar, de André Luiz, né? André Luiz tem uma vasta literatura, são uns 13 livros, né? Entre eles o Nosso Lar, que foi o primeiro, que traz uma explicação muito além, não é? Bem aprofundada sobre o mundo dos espíritos. Então, é importante a leitura deles. Eu não concluí todos os 13, mas eu fico catando um pouquinho de cada um, porque é tão interessante. E aí, durante a nossa explicação, eu vou citando alguns, tá bom? Então, entendendo essa primeira questão, que a alma, ela reencarna logo depois de se haver separado do corpo, depende muito, tá? Para muitas dessas questões, o depende vai ser sempre uma resposta. Óbvio que não a resposta concreta, né? Mas uma resposta mais ou menos abstrata, tá bom? Então, algumas vezes pode sim haver essa reencarnação imediata, certo? Mas o mais comum é que haja esses intervalos mais ou menos longos, tá bom? Vamos à pergunta de número 224. Que é a alma no intervalo das encarnações? Ele não está se perguntando aqui o que é, tá? Está se perguntando o que é a alma no intervalo das encarnações. Espíritos errantes, que aspiram um novo destino, tá? Eles ficam esperando, né? Evoluindo, passando por processo, por mundos, diferentes mundos, até chegar no seu maior patamar, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco aqui. Aí vem a 224A. A questão 224A, ela diz quanto podem durar esses intervalos. Aí vem tempo, né? A questão de tempo. Pode durar algumas horas até alguns milhares de séculos. Jamais, tá? Esse processo reencarnatório, ele vai deixar de existir.
Deus, ele é soberano, Deus é bondoso, ele é o máximo da bondade. Jamais ele privaria um dos seus filhos da evolução. Se o objetivo da humanidade é chegar à perfeição, é óbvio que vai ser sempre dado oportunidade para que essa evolução exista. E a oportunidade maior, mais ainda do que estar no mundo espiritual, é a reencarnação. É estar reencarnado, passando pelas provas e expiações, tá certo? Então, por isso que diz aqui, nunca perpétuo, tá? Então, quanto podem durar esses intervalos? Algumas horas, como também milhares de séculos, tá? Nunca vai ser perpétuo, jamais. Vamos lá. Essa duração, ela depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação. É interessantíssima essa questão, tá? Que sempre é uma dúvida que a gente tem, tá? Esse tempo, é engraçado que eu fiquei um pouco mais me questionando e meu interesse maior pelo Livro dos Espíritos, de encontrar respostas mais ainda, foi com o desencarne de meu pai, tá? Esse ano fez 8 anos do desencarne dele e eu sempre tive muita curiosidade, muito anseio, ansiedade de saber como estava, como não estava e tal. E aí eu disse, eu tenho como saber, basta eu ler, eu preciso estudar e até uma forma de ajudá-lo, tá? E aí vem todos esses questionamentos na nossa cabeça. É incrível que qualquer questionamento que você tenha do mundo espiritual encontra a resposta no Livro dos Espíritos. Tudo. É incrível como Allan Kardec ele foi intuído pelos bons espíritos naquele momento e os questionamentos foram justamente para não deixar dúvidas, tá? Então, para essa resposta, é uma consequência do livre-arbítrio, tá? Deus nos criou com o livre-arbítrio, a nossa escolha. Os espíritos, eles sabem perfeitamente o que fazer. Só que tem um porém. Imagine aí um espírito que é dado a ele sempre a oportunidade de vir e de evoluir, ou de estar no mundo espiritual para evoluir, mas ele é tão fechado, tão apegado, tão materializado, que ele não consegue passar por esse processo de evolução sozinho. Então, por isso que tem aqui, ó, mas pode ser punição. Pelo amor de Deus. Essa palavra punição, eu botei até em maiúsculo aqui para dar um destaque para... Porque quando eu li a primeira vez, eu fiz Deus punitivo. Por que está aparecendo aqui como se Deus fosse punitivo, né? Mas não é essa punição não, gente. Não é essa punição de severidade, de vingança. Não, não é isso, tá? O que acontece? Tem espíritos que eles precisam desse empurrão. Eles precisam dessa ajuda, tá? Eu vou te mandar. Você vai ter que evoluir, tá? Então, eu te mandei já várias vezes, você já teve as suas oportunidades e você não evoluiu em nada, tá? Óbvio que a espiritualidade, ela é tão perfeita que o espírito, ele não evolui, tá? Ele não retroage no seu processo evolutivo, mas ele pode permanecer numa linearidade, tá? Ele pode permanecer sem evoluir. E é o que pode acontecer nessa parte aí onde fala-se de punição. É como se você vai nessa condição, não foi sua escolha, não foi seu livre-arbítrio, agora quem está decidindo por você sou eu. Tá? Então a espiritualidade maior pode fazer essa interferência, que pode soar como uma punição, que na verdade não é uma punição, é uma oportunidade, tá bom? Certo? E também pode haver uma outra situação, eu coloquei aqui como solicitação. Alguns espíritos, por perceber que o processo evolutivo dele, naquele momento, naquela condição a qual ele se encontra,
vai ser muito melhor no mundo espiritual do que encarnada, tá? Dentro das paixões, dentro desse apego. Então, ele solicita, e de acordo com o seu merecimento, tá? Em ficar no mundo espiritual, estudando, evoluindo, tá bem? Então, pode haver também uma solicitação do espírito, de acordo com o seu grau de evolução, com a sua necessidade, com o seu merecimento, isso pode ser acatado. Ele ficar mais tempo, claro que nunca perpétuo, tá bem? Mas ele pode solicitar para ficar mais tempo no mundo espiritual, tá bom? Então vamos lá, eu coloquei essa escala aqui para explicar essa pergunta, a de 225. A pergunta 225, ela diz o seguinte: a erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? O que vocês acham? A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? É claro que não. Óbvio que não, tá? Porquanto há espíritos errantes de todos os graus. E vamos analisar aqui. Olhe essa escala. Primeira ordem é a classe dos puros. Esses não necessitam mais de reencarnação. São espíritos que já passaram por todas essas fases e já chegaram aqui, tá bem? Então, são espíritos evoluídos, certo? Mas nós temos o de segunda ordem, que são os bons espíritos. Nessa segunda ordem tem as classificações: espíritos superiores, espíritos sábios, cultos, benevolentes, tá? Onde é que cada um de nós está, eu não sei, tá? Mas estamos aqui, certo? Nós estamos entre esses duas ordens aqui, ou os bons ou os espíritos imperfeitos. Isso aí, essa classificação, não farei. Nem para mim mesmo, que não sei. Mas, enfim, na terceira ordem, já são os espíritos menos evoluídos do que a segunda ordem, tá? São compostos pelos espíritos neutros, aqueles que nem evoluem, nem fazem mal, nem só retardam o seu processo, porque ficam lá na neutralidade, tá? Aqui vem a classe dos pseudo-sábios, dos levianos e dos impuros. Todas essas duas ordens, são os bons espíritos e os espíritos imperfeitos, elas vão passar pelos processos de reencarnação, porque elas vão precisar evoluir para chegar aqui, ó, na primeira classe, na primeira ordem dos espíritos puros. Então, a erraticidade por si só é um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, não é. Porquanto há espíritos errantes de todos os graus, e vocês estão vendo que aqui, ó, segunda e terceira ordem, todos eles são errantes. Só não é errante aqui a primeira ordem. Mas a segunda e a terceira ordem, todas essas classes aqui são errantes. Essas 8 classes aqui são de espíritos errantes, tá bom? Então, percebam que não são todos inferiores. Em seu estado normal, o espírito está liberto da matéria, tá? Então, ele liberto da matéria, é aí onde ele vai ter as suas recordações, não é? Saber onde é que cada um está posicionado. Mas nem todos são inferiores, tá bem? Então vamos lá. 226. Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Será? Sim. Com relação aos que tenham de reencarnar. Eu já acabei de explicar aqui anteriormente que essa primeira ordem aqui, que são classificados os espíritos puros, eles não são errantes. Então, a única exceção aqui são os espíritos que não têm mais a necessidade de reencarnar. Olha o que eu estou falando, que não é que eles não vão reencarnar, é que eles não há mais a necessidade. Mas mesmo não havendo a necessidade, muitos desses espíritos puros, eles
pedem por bondade, por pureza, por serem celestiais, tá? Eles solicitam a espiritualidade maior. Eles solicitam voltar. Mas aí eles não voltam, voltam como missionários, voltam como seres que vão ajudar os mundos no seu progresso. Tem momentos que há essa necessidade. A gente tem um exemplo maior, né, do espírito mais puro, mais celestial que existe e que ele solicitou ao Pai Eterno vir para nos, né, melhorar. Foi Jesus Cristo. E muitos outros missionários também vieram sendo espíritos puros, tá bom? Então desculpa, cadê? Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos, não, tá? Tem a exceção, certo? Os que precisam de reencarnação, sim, são errantes, todos, tanto da segunda ordem quanto da terceira. Primeira ordem que não é. Não, aqui, já falei, tem essa imagem que eu coloquei aqui, a nossa meta, né? Qual é a nossa meta na lei do progresso? Nossa meta é chegar à perfeição. E nós fomos criados para atingirmos a essa perfeição. E essa perfeição, ela não pode ser atingida se nós não passarmos, né, por degraus. Aqui, simples e ignorantes, já fomos, imperfeitos, depois vêm os bons, e são esses degraus aqui, para subirmos até chegarmos aqui à perfeição, a gente precisa, né, passar por todo um processo, tanto no mundo espiritual quanto aqui, encarnados. E aqui encarnados é justamente onde fazemos os nossos testes, as nossas provas, não é? Então, vamos procurar cada vez mais estudar, entender, né, para passar na prova. Vamos lá? Aqui é uma imagem do filme Nosso Lar, para ilustrar a pergunta de número 227. De que modo se instrui os espíritos errantes? Esse filme foi muito fantástico, ele mostrou, tá? O livro também, o livro Nosso Lar foi o primeiro dos 13 de André Luiz, e quando ele foi publicado, André Luiz, ou Chico Xavier, psicografou, certo? Esse livro, Nosso Lar, e na época foi o primeiro, porque é uma ficção, né? Ele é um livro de ficção, certo? Agora, dentro de uma realidade. Porque o que era trazido naquele momento, ninguém, literatura nenhuma, tinha expressado o mundo espiritual como Nosso Lar, tá? Trouxe o passado, o presente e o futuro. Quando você vê no livro Nosso Lar, aqueles ônibus espaciais que nem existem ainda, existem protótipos, pensamentos em serem feitos, mas na realidade ainda nem temos. E lá no Nosso Lar já tinha previsto várias tecnologias que só séculos depois, tempos depois que foram décadas depois que foram surgir aqui na Terra. Então, eu fico me perguntando, não é, quão revolucionário foi esse livro naquela época, porque até hoje ele ainda é revolucionário, não é? Ele é atual, ele é moderno. Então, de que modo se instrui os espíritos? Eles estudam, tá? Eles observam, eles ouvem, certo? Então, certo não fazem do mesmo modo que nós outros? Será que eles fazem da mesma forma que a gente? Eu sou professora, imagine. Eu dou aula e eu estudo. Porque para ser professor, para fazer isso aqui agora, eu passei quase um mês estudando. Eu gravei 3 vídeos e não gostei, aí voltei atrás. Tá? Eu queria algo mais natural, um bate-papo, como se eu estivesse com vocês. Eu não tenho intimidade com as câmeras, mas ultimamente, com
o ensino remoto, eu tô tendo que, né, ter essa intimidade com as câmeras. Espero que isso tudo passe para nunca mais olhar para elas, mas tudo bem. Ou quem sabe eu não me apaixono e aí começo, né? Também uma outra jornada. Mas enfim, os estudos de que modo se instruir os espíritos errantes, eles podem se instruir tanto no mundo espiritual como após serem encarnados, tá? Então, estudam o seu passado, procuram meios de elevar-se, tá? Tem uma passagem do Nosso Lar onde mostra André Luiz pedindo ao seu mentor para visitar a família, porque ele achava que a família estava extremamente saudosa, ele não sabia como é que estava. Só que ele não tinha noção do tempo. Ele passou 8 anos no umbral. E depois já estava no Nosso Lar já há um bom tempo, estudando, evoluindo. E ele perdeu a noção do tempo. E ele achava que a mulher ainda estava lá chorando na beira do túmulo dele, que os filhos e tal. E aí ele solicitou visitar essa família, a família dele, tá? Que deixou aqui na Terra, encarnada. E foi permitido. Só que assim, não foi permitido porque André Luiz pediu para vir e veio. Foi permitido porque a espiritualidade maior, ela entendeu que ele já estava preparado, mais ou menos preparado, para ver a realidade que encontrava-se a família dele e não sofrer um processo de paralisação do seu processo evolutivo, tá? Não sofrer um choque e aí paralisar esse processo de evolução, ou até regressão não iria acontecer, mas poderia prejudicar muito o processo de evolução dele. Mas não foi bem assim, não é? Assim, aqui chegando, ele lembrou dos seus ensinamentos, ele lembrou do que ele tinha estudado, do que ele tinha ouvido, das experiências que ele ouviu, tá? No Nosso Lar. Então, eles ouvem, eles discutem, eles não só ouvem, esses espíritos errantes não só ouvem os desencarnados que estão no mundo espiritual, junto com eles errantes, mais evoluídos, eles ouvem também espíritos que estão encarnados, mas que têm um grau de evolução maior. O exemplo de André Luiz tinha a mãe dele, não é? A mãe de André Luiz, que foi quem acolheu ele também no momento de desencarne, ela era um espírito mais evoluído, estava em um mundo mais evoluído, e ela sempre instruía ele, intuía, e assim ele foi, tá? Fazendo seus estudos e evoluindo, seguindo no seu processo de evolução, tá? Não é diferente também com a gente, né? Aqui encarnado, só que a gente tem as provas e as expiações. O que vocês acham? Vocês acham que é mais fácil ou mais difícil aprender e evoluir no mundo espiritual ou aqui encarnados? Rapaz, eu sempre fiquei me perguntando isso e eu sempre achei que era mais fácil evoluir aqui. Sempre achei. É mais fácil, é óbvio. Eu vou lá para o mundo espiritual, todo mundo vai saber o que eu estou fazendo. Eu não posso nem pensar que todo mundo já sabe e tal. Era meu pensamento leigo, né? Mas, meus queridos, diante das provas, das expiações, das nossas paixões que são expostas, porque quando a gente veste essa roupa, estou falando da roupa de tecido, não, estou falando do corpo físico, no mundo espiritual, e encarna, a gente perde aquela noção do quanto a gente já evoluiu, não é? Perde o nosso sentido do que a gente já foi anteriormente, e aí a gente começa a engatinhar e aos poucos ir libertando uma coisinha ou outra, tá? Chegando um pouco de conhecimento e a gente vai evoluindo, só que diante de inúmeras paixões, dos apegos, não é? Das sensações, da avareza, né? Da ganância, da luxúria. Então tudo isso vai nos cercando, nos perseguindo. É difícil evoluir, meus queridos. Eu fico imaginando os meus alunos. Eles têm a minha aula, não é? E aí, adolescente, naquele momento
da paquera na sala, não prestam atenção na explicação da professora e chega o dia da prova. O dia da prova que é a coisa. Aí ele começa o arrependimento. Ah, que eu deveria ter prestado atenção na aula da professora. Ah, que eu deveria ter feito isso, aquilo outro, mas já foi. Um 0 garantido. Vai ter que fazer recuperação. E não é diferente aqui, tá certo? Então vamos lá. 228. Conservam os espíritos algumas das paixões humanas? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Por que vocês acham que outro exemplo com o André Luiz, ele passou 8 anos no umbral. Será que ele estava conservando algumas das paixões que levou daqui do mundo espiritual ou do mundo encarnado? É óbvio que sim, não é? Então, eu trouxe aqui uma passagem, uma frase de Chico que eu acho tão interessante, quando ele diz o seguinte: o problema do homem é o seu excessivo apego ao que é transitório. E o que é transitório é o que está aqui. Lembra daquela frase inicial? A gente só está passeando, só estamos passando aqui nesse planeta para crescermos, aprendermos, evoluirmos e voltarmos para casa, tá? E o problema do homem é o excesso apego, o excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si do que para o espelho. E quantas vezes a gente olha muito mais para o espelho do que para dentro da gente. E por incrível que pareça, esse espelho ele reflete também muitas coisas, tá? E a gente não consegue enxergar, tá? Então, falta-lhe desenvolver o senso de eternidade. A partir do momento que nós entendermos que não começa e acaba aqui e que a vida continua, meus queridos, vamos querer rapidamente esquecer essas paixões. Mas, enfim, ainda estamos no processo evolutivo. Então, ao perderem o envoltório, os espíritos elevados deixam as paixões, mas só guardam a do bem, né? O bem que fizeram. Esses são os exemplos dos espíritos elevados. E os espíritos inferiores? Eles conservam essas paixões, tá? Eles sofrem muito. Eu não lembro que livro foi que eu estava lendo, não lembro, mas que relatava um espírito que tinha tanto apego ao seu corpo, que desencarnou e não tinha noção do desencarne. E no processo de putrefação, no túmulo, ele sentia, e Jesus, era muito doloroso, foi terrível. Então, nessa mesma literatura, ela dizia que o desapego a gente tem que começar a fazer enquanto está encarnado, certo? O desapego de tudo, porque senão tem espíritos que permanecem na casa onde sempre viveram, permanecem ao lado das pessoas, mulher, filho, às vezes não tem nem intenção de serem ruins, de fazerem o mal, mas o apego foi tamanho que eles permanecem ali e acaba, não é, com essa sugando a energia das pessoas e fazendo mal, tá? E fazendo mal para o seu próprio processo evolutivo, não é? Tudo isso por conta do apego. Então, as paixões humanas, elas só não existem depois do desencarne, para os espíritos elevados, tá bom? Então, aqui, 229. Por que, deixando a Terra, não existem aí os espíritos não deixam aí os espíritos todas as suas más paixões, uma vez que eles reconhecem os inconvenientes, tá? Será que reconhecem? Estão tão apegados, tão apaixonados, porque quando a gente fala em paixão, que paixão? Paixão, ela é avassaladora, ela como é que eu posso dizer? Apegada, certo? Então, essas paixões, mesmo os espíritos sabendo ou não que elas são inconvenientes, que elas vão trazer inconvenientes,
elas vão prevalecer. Aqui eu coloquei algumas imagens para retratar essa resposta, que é muito óbvia, tá? De um homem no bar bebendo e o espírito ali ao lado dele, porque foram paixões que ele tinha enquanto encarnado e que ele levou, que era a paixão da bebida. Então ele fica aqui ao lado para sentir as mesmas sensações que o encarnado está sentindo. Uma mãe com um filho, às vezes não tem nem intenção de estar ali, mas o apego é tamanho, não é, que continua ali do lado do filho, tá? A paixão, marido e mulher, não é? Espíritos zombeteiros, espíritos que têm a ganância, a sede de matar, de torturar, não é? Então, olha esse espírito aqui se alegrando, sentindo prazer, não é, com a bebida. Isso é muito comum, quem consegue ver em bares, em ambientes onde existam bebidas, orgia, essas coisas, é muito comum ver espíritos se alegrando, não é? Se satisfazendo essas necessidades, essas paixões que eles não desapegaram enquanto encarnados. E aqui, vamos, estou mudando, 230, na erraticidade o espírito progride. Pode melhorar-se muito, tá? Isso depende da vontade e do desejo que ele tenha de conseguir essa evolução. Só que tem um porém. Vocês lembram que eu falei que eu sou professora, né? E assim, eu dou aula aos meus alunos, e os meus alunos, eu tenho um objetivo quando eu dou aula. Tenho um objetivo, faço todo o meu procedimento de aula, só que eu preciso testá-los para saber se eles aprenderam ou não, se eu atingi ou não o meu objetivo. E aí eu aplico uma avaliação, seja essa avaliação oral, escrita ou qualquer outro nível. E nesse momento eu vou ter a prova de que se houve ainda dúvida, se eu preciso reexplicar o assunto, quais foram as questões que eles mais erraram e por quê, tá? Tudo direitinho. Pus os meus alunos à prova, tá? Para saber se o meu objetivo foi alcançado. No mundo espiritual, eles vão ter o conhecimento, tá? A espiritualidade, ela vai ter um objetivo e ela vai desenvolver. Ela vai dar instrumentos, tá? Para que eles até se melhorem. Mas no mundo espiritual eles não vão ter a prova. O que realmente testa é aqui no mundo encarnado, tá? É aqui, tá? Onde põe em prática as novas ideias que adquiriram, tanto no mundo espiritual quanto nas vidas pretéritas, tá? Então, é aqui onde se passa pelo processo de prova e expiação. Então, é necessário a reencarnação, certo? Por isso que foi dito numa questão anterior, que Deus ele jamais nega esse processo de reencarnação a nenhum espírito, porque ele sabe que é o que o espírito precisa realmente para progredir, tá bom? Então, são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Eu botei aqui duas imagens, as duas correspondem a André Luiz, tá? As duas são de André Luiz. Aqui ele está no umbral. Será que aqui ele estava feliz? Tá? As paixões que ele levou, os apegos. Eu sempre me perguntei, Deus, o que André Luiz fez de tão mal para ele ficar tanto tempo no umbral? Não é que ele tenha feito mal, é que ele simplesmente não fez nada, tá? Ele teve a oportunidade, ele foi um homem que teve condição financeira, condição intelectual, uma formação que ele podia ter ajudado muita gente, mas foi mediano, tá? Passou pela essa aprovação, e aí quando ele foi resgatado do umbral, ele vem para o nosso lar. Então, mais ou menos, conforme seu mérito. Aqui ele não merecia ser feliz, um espírito errante feliz, tá? Mas aqui ele já tinha passado por vários processos de provação, de entendimento, de estudo, e aqui ele já estava mais ou menos feliz,
Aliás, muito mais que aqui, tá bem? Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Outra dúvida que a gente sempre tem, né? Depende. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria. Não é assim, rapidamente, estou desprendido da matéria, vou. Tem uma passagem também no Nosso Lar que fala que aqui é André Luiz com a mãe, certo? A mãe dele era um espírito mais evoluído, vivia em um mundo muito mais evoluído. E teve uma passagem no Nosso Lar que fala que André Luiz, em sono, a mãe dele conseguiu levar ele, transportar ele para o mundo onde ela vivia. E ele voltou tão vislumbrado com aquilo que o que ele mais pretendia era se melhorar, evoluir para viver naquele mundo. Então, pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores. Os espíritos podem, mas eles podem ir com esse objetivo. Eles podem ir como estrangeiros, certo? Com o objetivo de conhecer esses mundos, conhecer o quão é lindo, é perfeito viver nesses mundos, é muito melhor, para que eles busquem cada vez mais progredir, tá bem? É tão importante, por exemplo, imagine a gente aqui na Terra ter a oportunidade de ser transportado para um mundo, e que muitas vezes somos, tá? Um mundo onde não haja o desamor, não haja essa violência, essas coisas que só existem nos mundos de prova e expiação, e a gente sentir aquela paz interior, desapego. É óbvio que a gente vai querer cada vez mais evoluir e crescer, tá bem? Aí a pergunta de número 233. Os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores? Eu tenho 2 exemplos, eu até dei um spoilerzinho. O primeiro é esse aqui, Jesus Cristo. Qual é o espírito mais purificado do que ele? E ele veio à Terra, né, com o objetivo de nos salvar, mas esse salvamento é trazer os seus ensinamentos para que possamos evoluir. Já pensou se ficássemos em um mundo com todos os espíritos na mesma esfera, na mesma categoria? Ninguém ia para lugar nenhum. Imagine, você está numa sala de alunos de 6º ano. O professor, ele também tem 6º ano. Está no 6º ano. E aí? Parou o conteúdo ali, ninguém evolui mais para nada. É preciso ter, no meio desses mundos, espíritos mais evoluídos, tá? Entre os menos evoluídos, justamente para trazer esse ensinamento. Nós tivemos essa oportunidade tão grande com esse ser tão iluminado, tão celestial, tão puro. E mesmo assim, ainda estamos aí caminhando, mas a gente chega lá, tá? Outro exemplo que eu deixei para colocar em segundo plano foi o de Mahatma Gandhi. Vocês sabem a história de Gandhi, né? E de Hitler. Adolfo Hitler, nazista, perseguiu os judeus no mundo todo, matou tanta gente. E aí, quando ele se suicida, imagine aí a gama de espíritos querendo se vingar, né? Querendo, né, o mal dele. E ele foi retirado, tá? E levado para um mundo que é em Plutão, que é chamado de mundo das prisões, cárcere. Há até algumas literaturas aí que criticam que Plutão, como é que existe o mundo das prisões e tal. Mas enfim, ele foi levado para lá, certo? E Hitler, ele vai ficar lá durante 10 séculos. Há 10 séculos ele vai estar por lá, ele ainda está lá. Justamente porque lá é ele só poderia estar lá. Imagine ele em qualquer outro mundo, certo? Mais evoluído um pouquinho. E ele é um ser que está um nível de evolução ainda o pior dos piores. Então ele foi levado para lá. E aí Mahatma Gandhi, quando ele desencarnou, ele pediu a Jesus Cristo. Ele fez um pedido para Jesus Cristo. Todos sabem que Mahatma Gandhi, ele é um espírito extremamente evoluído. Ele veio aqui à Terra porque ele pediu como missão.
um missionário. E aí ele volta para o mundo perfeito e tal, só que ele pediu para acompanhar o espírito de Hitler no processo evolutivo. Porque ele sabia que Hitler sozinho, lá naquele cárcere, ele não vai evoluir. Gente, eu achei isso de uma bondade tão grande, que quando eu me vejo diante de um ser desse, eu digo, Jesus, eu preciso evoluir, porque eu não sei, eu não faria, tá? Mas é isso aí. Esses dois exemplos respondem essa questão, certo? Eu sei que eu estou me prolongando muito, mas é porque é bem interessante tudo isso. Não estou falando nem metade do que eu pesquisei, mas enfim, há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar, tá? Jesus em João 14:2. Então, gente, há muitas moradas na casa do meu pai. E é daí que a gente vai falar dos mundos transitórios, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é enxergar esse gráfico aqui da classificação dos mundos transitórios. Como é que funciona? Partida dos espíritos como princípio inteligente, tá? Aí vem o princípio inteligente, a partida. Aí vem mundos primitivos, mundo de provas e expiações e mundo de regeneração. Mundos transitórios ou intermediários. A Terra já foi um mundo primitivo. Ela evoluiu. Então chegou ao mundo de prova e expiação e estamos aqui, ó, nesse meio termo, tá? Entre o mundo de prova e expiação e o mundo de regeneração, certo? Já estamos aqui. É por isso que a gente tem essa seta. Hoje a nossa condição é de mundo de prova e expiação, mas logo, logo estamos caminhando para o mundo de regeneração. E eu creio que logo, logo chegaremos a esse mundo de regeneração. E o nosso destino é para o mundo feliz, depois o mundo celeste ou divino, que é lá onde vivem os espíritos puros, onde se conquista a angelitude, tá? E o cosmo, que é o universo, é onde Deus, tá? Onde prevalece essa partícula divina, tá bom? Depois, de jeito, ou de fato, como já foi dito, mundos que servem de estação ou de pontos de repouso aos espíritos errantes, sim, certo? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem servir de habitação temporária, porque se estão em processo de evolução e os mundos são mundos transitórios, então ele não fica ali o tempo todo, não. Como eu já disse anteriormente, eles podem até solicitar para ficar mais um pouquinho ou mais ou menos, mas tudo é a questão do livre-arbítrio, do merecimento, tá? Para que eles transitem e evoluam, passem para outros mundos. Os espíritos que se encontram nesses mundos são erráticos, tá? Espíritos errantes ou erráticos. Podem deixá-lo a fim de ir para onde devam ir. Eles não ficam presos a esses mundos. Olha o exemplo dos pássaros. Peguem aí como uma comparação figurativa. Os pássaros, muitos desses pássaros, eles migram. É período de inverno, de verão, período de desova, eles ficam migrando de lugares para lugares. A mesma coisa os espíritos. Existem momentos que eles têm a necessidade de estar em outros lugares, de acordo com seu merecimento, seu livre-arbítrio, seu grau de evolução, eles migram. Os espíritos eles só vão estar nos mundos de acordo com seu grau de evolução. Um espírito menos evoluído, ele não pode estar em um mundo mais evoluído porque ele vai causar tumulto, tá? Então ele pode ser até levado numa condição de visitante, mas ele não vai poder prevalecer, ele vai ter que passar pelo processo de evolução para chegar até lá, tá bom? E aqui, mundos transitórios, tá? Mundo primitivo, observe vida corporal, encarnado, quem é que vive essa vida corporal encarnada? Eles vivem em mundos primitivos, mundo de expiação e prova, onde nós estamos, tá? Mundos de regeneração, certo? Também vivem seres corpóreos. Nos mundos transitórios tem seres corpóreos? Não, só errantes, tá?
Mundos ditosos ou felizes também têm seres corpóreos, certo? Mundos celestes ou divino, vida espiritual, estado definitivo, esses são os espíritos puros. Só os puros vivem nesses mundos divinos ou celestiais, tá certo? E aqui, mundos transitórios é onde vivem os espíritos, tá? Vida espiritual errante, a erraticidade, só aqui, mundos transitórios. Tá vendo o que eu disse? Não tem vida corpórea no mundo transitório. Ponto de repouso aos espíritos errantes, que são os mundos transitórios, tá ok? Então, eu vou encerrar aqui e dizer para vocês que eu fiz com muito carinho, mas muito carinho mesmo essa apresentação. E vou encerrar aqui com essa frase de Chico, tá? Embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Que Jesus abençoe cada um de vocês. E eu agradeço nesse momento a espiritualidade maior por ter me dado essa oportunidade de aprender. Muito obrigada.